Olá, bom dia a todos. Aqui é Fernando Kimura da Oracle Brasil. Nós vamos iniciar em alguns minutos, em um minuto, a transmissão do webinar de hoje sobre inovação. Esse webinar é especial para os parceiros Oracle e convidados, onde vamos falar um pouco de inovação e tecnologia, comunicação, marketing e como as soluções Oracle estão relacionadas dentro desse novo contexto da comunicação. Juan, creio que vou começar. Minha tela está sendo visível, o som está bom? Sim, tudo bom. Ok. Perfeito. Eu programei, Juan, os vídeos em uma pasta específica, em uma carpeta específica, e eu vou tentar apresentá-los, ok? Perfeito. São apenas 4. Ok. Bom dia a todos. Aqui é o Fernando Kimura, da Oracle Brasil. Obrigado a todos que estão aqui online conosco. Eu vou compartilhar hoje a minha apresentação Inovação e Marketing do Futuro. Me apresentando rapidamente, eu trabalho na área de Social Media da Oracle para a América Latina, então gerenciando as redes sociais, os conteúdos, o website e também um pouco de advertising. Antes aqui da Oracle eu trabalhei na Microsoft. Eu sou formado em marketing de pequenas e médias empresas, eu sou formado em administração de empresas com ênfase em marketing e eu me especializei em neuromarketing na Universidade de Buenos Aires. Eu sou colunista do Mundo do Marketing, um portal de marketing aqui no Brasil, e também tenho o meu site, 1001 Ideias, e acabo de lançar meu livro, O Marketing Aplicado aos Relacionamentos, pela editora Ser Mais. E eu começo perguntando para vocês e contando uma história de qual foi a maior descoberta de 1876. Nesse ano foi criado um produto que está entre nós até hoje. Mas por que eu evidencio esse produto nesse momento e nesse contexto? Em 1976 foi o ano em que Graham Bell criou o telefone. Mas Graham Bell, de fato, não buscava criar o telefone. Graham Bell era estudioso de produtos para deficientes auditivos, assim como seu pai e o seu avô. Inclusive, a esposa de Graham Bell era deficiente auditiva. E Graham Bell descobriu que duas pessoas haviam criado tecnologias diferentes. Uma pessoa criou uma forma de transmitir som através de um fio e outra pessoa criou um aparelho que ampliava o som. Ele conectou essas duas tecnologias e criou o telefone. Ele fez o que nós chamamos hoje de convergência tecnológica. Tá? E eu fui tentar buscar entender por que a gente inventa ou a gente inova. Um outro produto interessante que está aqui na apresentação é um produto criado e patenteado em 79 pela Sony, chamado Walkman. Eu costumo dizer para quem é mais jovem que o Walkman servia para tocar uma coisa chamada fita e funcionava com outra coisa chamada pilha. E porque foi criado, havia um grande diretor na Sony que viajava muito e pediu para a equipe de desenvolvimento de produtos criar uma forma pela qual ele conseguiria ouvir as fitas cassetes em viagem. A equipe desenvolveu o Walkman. Eu conto essa história porque há 5 anos atrás um menino criou um aplicativo que era possível jogar tomate no Justin Bieber. E ele teve mais de 1 milhão de downloads em uma semana, isso custava $1 o download. Ele ficou milionário em uma semana. A diferença desse rapaz e do diretor da Sony é que a Sony olhou somente para o próprio umbigo e o rapaz olhou para todo mundo. E por que a gente inventa ou a gente inova? Eu fui buscar essa razão e esse entendimento para a gente, de fato, refletir um pouco mais o que nos leva a inventar e inovar. Então, quando a gente fala de inventar e inovar, eu voltei do passado para a gente entender um pouco o presente. Então, quando eu volto na pré-história e a gente tenta entender qual era o papel do homem pré-histórico e como ele inovava, nós nos deparamos com uma situação. O homem pré-histórico ele tinha diversas necessidades, como se alimentar, ter algo para se vestir, para proteger o corpo, ter uma caverna
para se abrigar, e ele também precisava se comunicar. Para isso, ele usava do que a gente chama hoje de arte rupestre para se comunicar. A arte rupestre está entre nós até hoje. Sinal de trânsito, masculino e feminino, perigo de radioatividade, sinal de Wi-Fi, são artes rupestres do mundo moderno. O que, de fato, nós, homens modernos, criamos foram novas formas de comunicação. E, a partir daí, né, como a gente gerencia e como a gente fala com o cliente, ou até mesmo a gente pode se beneficiar de todos esses canais de comunicações que foram criados. Isso hoje vira um grande desafio para as empresas e para as pessoas de conseguir gerenciar tantos canais de informação e de comunicação, mas isso sempre foi uma dor e uma busca do ser humano. Nós também inovamos por competitividade. E aí eu encontrei as histórias das bigas, né, esses equipamentos, né, as bigas de rodas radiais guiados por cavalos, esses equipamentos foram criados pelos egípcios. Naquela época eles criaram para proteger as suas populações e suas riquezas, isso era usado como uma arma de guerra. Muitos anos depois, os gregos e os romanos usaram as bigas como um esporte, e todos os anos havia uma corrida de biga. Em um determinado ano, uma equipe utilizou couro de animal para amortecer a batida da biga no chão. Com isso, ela conseguiu ter mais estabilidade e conseguiu ganhar a corrida. Quem ganhava a corrida? Quem tinha a melhor biga, o melhor bigueiro e o melhor cavalo. Era uma associação de 5 elementos. Mas eu pergunto, quem ganha a corrida hoje? Né? Quais são as empresas que estão à frente, que seus sites são mais rápidos, que tem chat, que tem 0800, ou qual é o profissional que está à frente do outro? Né? Quais são os seus diferenciais, os seus 3 elementos que colocam à frente da sua concorrência? E eu questiono, de fato, o que será que nós evoluímos das corridas de bigas romanas, se nós corremos de bigas até hoje, e o que determina se você vai vencer ou não, se a gente estará à frente ou não, são micro detalhes aerodinâmicos e milésimos de segundos. Ou seja, dentro da minha empresa, dentro da minha carreira, dentro do meu produto, eu também tenho o mesmo desafio. Pequenos detalhes, o detalhe da embalagem, o detalhe do site, pode me colocar à frente da concorrência ou não. Né? Eu costumo dizer que a inovação ela está em todas as áreas. A inovação ela pode também ser tecnológica, mas ela não é somente tecnológica. Né? E para abranger um pouco disso, agora eu vou discutir um pouquinho e apresentar o que é uma empresa, uma pessoa e um produto inovador. Quando eu falo de uma empresa inovadora, muitos vêm à cabeça grandes empresas de tecnologia, claro, são empresas, a tecnologia é muito evidente dentro da inovação. Porém, quando eu falo de uma empresa inovadora, eu tive o privilégio de conhecer aqui em São Paulo uma associação de catadores de garrafa PET, que catavam as garrafas, né, muitos deles não tinham emprego ou eram moradores de rua, eles pegavam as garrafas e vendiam o quilo das garrafas a R$ 1 o quilo. Através de um maquinário pré-existente de tecer novelo de lã, eles colocam a garrafa de um lado, puxam um fiozinho, ligam o motor e ali esse motor rotacionando cria um novelo de fio de garrafa PET. É um produto 100% reciclado. Né? E a partir daí eles criaram um novo produto. Então eles não vendiam somente o quilo da garrafa. E aí nasceu a Varal de PET. É um produto 100% reciclado. Eles geraram receita para toda a comunidade ABCD. Essa empresa ela fica em Diadema. E eles valorizaram o produto em 10 vezes. Ou seja, o produto final passou a valer R$ 10 o quilo e não R$ 1 o quilo. Isso é inovação. Inovação de processo. Como você pode inovar no processo da sua empresa, dentro dos processos, automatizar processos, simplificar processos, né? Criar novos processos, otimizar, enfim. Isso também é inovação. Quando eu falo que existe uma pessoa inovadora, nós vivemos um momento em que a mídia acaba influenciando muito esse tipo de visão que nós temos. Né? Então, eu fui buscar uma pessoa que tampouco parece inovadora num primeiro momento, até para que nós possamos refletir a inovação pessoal de uma forma diferente. Quando eu falo que, do meu ponto de vista, essa é uma pessoa inovadora, eu vou explicar um pouco melhor. Eu falo
da Madonna. Nos anos 80, a Madonna era brega, cafona e desafinada, e ainda era like a virgin. Isso foi nesse momento, nessa década. Nos anos 90, a Madonna passou a ser polêmica e proibida pelo Vaticano, porque para nossa alegria, como Luísa, que está no Canadá, a Madonna não tinha como viralizar uma informação, então simplesmente ela chocava a igreja. Nessa mesma década, ela fez um livro sexy, que todas as edições foram vendidas uma única noite, em bancas de jornais e livrarias. Ela não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, ela simplesmente conseguiu viralizar a venda de um livro em uma noite. Nos anos 2000, a Madonna passou a ser espiritualizada, mãe, teve Lutz Bari Rocco, entrou para a Cabala e escreveu um livro infantil. Veja um novo momento, um novo posicionamento da marca. Né? Os anos 2000 passaram, chegam os anos 10, a Madonna volta, mas bonita de quando ela tinha 20 anos. A idade dela passa a ser uma incógnita. E eu pergunto, o que nós temos a aprender com a história de 30 anos desse produto? Um produto que conseguiu se retransformar a cada uma das décadas em que ele vivenciou, trazendo com ele os seus seguidores e conseguindo novos seguidores. Isso é o que eu chamo de ter uma estratégia de Madonna, de conseguir se readequar de acordo com o momento que cada um de nós vivemos. Quando eu falo de um produto inovador, eu vou explicar um pouco o que é esse produto. Quem tiver interesse consegue achar facilmente na internet alguns vídeos, mas um produto bem interessante. Uma caneta chamada LiveScribe. Essa caneta ela possui microfone, caixas de som e perto bem da ponta, né, onde a gente vai escrever, existe uma câmera. Então vamos supor que você vai numa aula ou vai a uma reunião específica e você anotou diversas anotações escritas, mais o som daquele dia. Eu quero lembrar o que o professor disse, ou o que o cliente falou na reunião. Eu simplesmente abro o caderno na página em questão, clico com a caneta e ela começa a reproduzir o áudio daquele dia. Então, LiveScribe Never Miss a Word é o nome da caneta, porque você nunca vai perder nenhuma palavra que foi dita quando você possui essa caneta. Esse produto existe há quase 10 anos nos Estados Unidos, custa $100 e é pouquíssimo conhecido no Brasil. Para mim, isso de fato é um produto inovador. E a gente vive aí somente essa commodity da inovação nos últimos tempos, achando que inovação é tablet e celular. Então, isso é extremamente interessante do ponto de vista de inovação em comunicação. Aí eu fui tentar entender por que as pessoas compram, né? O que nos motiva e o que nos faz comprar. E aqui eu tenho um pouco da pirâmide de Maslow, para quem fez marketing, entende um pouco de marketing, e alguns outros elementos. Né? A gente compra por necessidade, como uma roupa, como alimento, por emoção, um show de um artista que nós gostamos, de uma banda que a gente gosta, né, de um cantor, de uma cantora. A gente compra por conquista, então muitas vezes ter uma casa na praia, né, ou um carro específico, é uma questão de conquista, ou uma faculdade, uma pós-graduação, enfim. A conquista também às vezes pode ser de outra pessoa, que a gente ajude a pessoa a conquistar, um familiar, uma pessoa muito próxima, querida. A gente compra por inclusão, né? Hoje, um adolescente, não só o adolescente, mas até as pessoas mais velhas, né? Para conseguirem se incluir, elas precisam ter WhatsApp. Se você não tem WhatsApp, você está excluído de diversas coisas que estão acontecendo. Então, muitas pessoas acabam comprando um smartphone por conta de WhatsApp. Né? E, além disso, fora a economia que se cria por conta disso. As pessoas compram por desejo. Eu já tive diversos desejos desde que eu criei essa palestra em 2009, desde Camaro Amarelo, a Up, a Lamborghini, a Novo Uno, enfim. A gente compra e a gente é orientado pelo desejo. Né? A gente compra por status, e isso é algo interessante, que o status é uma sensação e um sentimento. Então, vai de quanto cada uma das pessoas se deixa levar por isso. Né? Mas eu costumo dizer que o luxo é uma meia-verdade criada na cabeça das pessoas. Não que ele não exista, porque está aí um mercado enorme, mas não sei se é tão necessário e tão verdadeiro.
A gente compra por prazer, como poder ir ao Outback e comer aquela batata com queijo ou o pão australiano que eles servem gratuito. Aquilo é praticamente uma compra por prazer. E nós também compramos por inveja. Né? E eu pergunto, o que seria da economia se a inveja não existisse? A inveja tem um papel econômico muito interessante, muito importante, pois a inveja estimula um ticket médio de compra mais alto. Né? Isso geralmente na economia não é tão comum acontecer. Então, eu tive a oportunidade de perguntar para o Ricardo Amorim, apresentador do Manhattan Connection, uma vez que eu palestrei com ele, Ricardo, o que seria da economia se a inveja não existisse? E ele rapidamente me respondeu, a inveja deveria ser um medidor econômico. Uma vez que nós aumentamos o nível de inveja, nós aumentamos o consumo, a arrecadação, não precisamos reduzir impostos ou simplesmente mexer na taxa de juros. Vamos aumentar o nível de inveja. Achei extremamente interessante do ponto de vista de um profissional de marketing que eu sou, com ele que é um economista. Né? Encontrei uma sinergia interessante. Mas as pessoas também compram por algo que é muito falado hoje, mas isso sempre existiu, que é a experiência. A experiência de compra faz com que as pessoas comprem, recomprem, ou tenham um sonho tão grande de almejar algumas marcas, produtos e empresas. Mas a experiência sempre existiu, como eu disse, hoje é muito voltado à internet, qual a experiência que eu tenho dentro do seu site, das redes sociais, como você se relaciona com o cliente a partir desses canais. Mas antes disso tudo acontecer, as marcas e as empresas já faziam e já proporcionavam experiências, como a Swatch, a marca de relógios, que há muitos anos já possui o Swatch Club, que é um clube exclusivo e todos os anos os assinantes recebem um Swatch exclusivo. Né? Ou o Play Center, que havia em São Paulo. Quando nós íamos no Play Center, eu enchia ele em boca de palhaço. Enfim, a Disney é um exemplo de excelência em experiência cliente. Né? Então, esses são os motivos que nos levam a comprar, e eu pergunto, e se um dia a experiência virar uma commodity? Eu acredito que isso é quase impossível, é muito difícil, porque chegar ao nível de excelência da Disney, do Outback, requer muito investimento em pessoas, muitos benefícios, muito treinamento, enfim, para que de fato tudo aquilo seja entregue e seja percebido pelo consumidor na ponta. E o futuro, né, faz com que a gente imagine sempre, por uma questão de esperança, a gente imagina um mundo melhor. Né? E isso nos faz pensar e refletir e nos leva até a frente. E eu pergunto, como será que vai ser o atendimento do cliente no futuro, né? O atendimento ao cliente do futuro. No filme Minority Report, onde tem a participação do Tom Cruise, existe uma cena em que o Tom Cruise entra em uma loja, ele chega em uma loja da Gap. No momento em que ele chega na porta da loja, existe um sistema de leitura de íris. Esse sistema lê a íris do Tom Cruise, vai até o CRM da empresa, identifica quem é o cliente e um holograma interage com ele. Né? Olá, senhor Tom Cruise, você gostou das camisas que comprou na semana passada? Então, o holograma interage com ele. A forma que isso é apresentado é altamente futurística, porque é um holograma, mais a leitura da íris. Só que eu não acho que isso é tão distante da nossa realidade, das possibilidades das empresas, uma vez com um CRM, né? E o cliente ligando, tocou o telefone na empresa, o cliente ligou, então o atendente identificou o número do telefone do cliente, ele entra no CRM e joga o número, ele já tem todos os dados de quem está ligando, ou seja, não é tão no futuro assim, é possível fazer. E aí eu gostaria de tentar dividir um vídeo com vocês, vou tentar fazer isso pela primeira vez aqui, onde eu vou mostrar uma ideia de uma empresa argentina do que é o atendimento do cliente no futuro. Então, deixa eu só pegar aqui a pasta onde ele está. Está aqui. Então, essa é uma empresa da Argentina e eu vou dividir o vídeo com vocês.
Durante o verão, em Buenos Aires, as casas ficam muito expostas ao sol e elas se tornam praticamente um forno de tão quentes que elas ficam. Por isso essa empresa, que é a Bigiat, que é uma empresa de eletrodomésticos na Argentina, teve uma ideia chamada Mi Casa es un Horno, Minha Casa é um Forno. Eles fizeram uma parceria com o Google Maps e a Secretaria de Urbanismo de Buenos Aires. E eles criaram um site onde é possível a gente calcular o tempo exato que cada apartamento em Buenos Aires fica exposto ao sol. Então, você coloca seu endereço no site, ele vai até o seu apartamento e calcula quanto tempo seu apartamento fica exposto ao sol. Esse tempo é refletido num percentual, que é automaticamente fornecido como um desconto para você comprar um ar-condicionado da Bigiat. Quanto maior for a exposição, maior é o seu desconto. Foi investido $40 mil e essa empresa conseguiu retornar 14 milhões em receita. Eu costumo dizer que esse é o mundo das ideias inimagináveis, né? Esse é o mundo e o contexto que nós vivemos hoje, né? Então a gente volta a viver esse momento. O vídeo passou? Foi possível ver? Okay. Nós vivemos também a era da atenção, né? Essa era atual, onde o marketing começa e as empresas e a web é a web 3.0, a web onde cada vez mais as informações vão atrás das pessoas e não as pessoas vão mais atrás da informação. Nesse novo contexto, as pessoas, né, com essa superexposição de informação, as pessoas se tornaram cada vez mais dispersas e também mais seletivas do ponto de vista do que elas querem enxergar e o que elas querem consumir, né? Deixa eu ver se chegou um recado aqui para mim. A partir disso, essa alteração alterou o comportamento das pessoas. Nesse sentido, as marcas, para chamar a atenção dos clientes, hoje têm que fazer as coisas das mais distintas. Então eu vou dividir com vocês mais um vídeo. Eu vou tentar dividir 4 vídeos para exemplificar melhor aqui durante a apresentação. Essa é uma ideia da Nissan, nos Estados Unidos, para chamar a atenção a um carro que ela possui, que é uma SUV, no mercado americano, que é altamente competitivo. Então vamos lá. O rapaz pede um táxi pela internet e o táxi chega para levá-lo até o local onde ele quer ir. Oh my God! What is this? We're gonna go back! Quando nós acessamos o site openthebriefcase.com, que é abriramaleta.com,
nós somos direcionados por um site onde existem 3 maletas posicionadas. Cada uma das maletas possui uma combinação numérica de 6 números, ou seja, 1 milhão de possibilidades para ser aberta cada uma das maletas. Nós podemos clicar em cada uma das maletas posicionadas no site, dar o nosso palpite de qual é o código que abre aquela maleta e o nosso e-mail. Caso você acerte, você ganha um Nissan Rogue na hora. Isso tudo prova que hoje, para eu criar um mailing, para eu conseguir fazer com que as pessoas cheguem até a landing page da minha empresa, não basta somente eu comprar palavras no Google, fazer anúncios no Facebook, ou ter uma estratégia de otimização de sites para ser o primeiro no Google. Muitas vezes eu vou ter que fazer uma cena praticamente digna de um filme de 007 para, de fato, chamar a atenção das pessoas na era da atenção. E tudo isso, né, reflete e converge em como as marcas, né, conseguem trabalhar e entrar dentro da cabeça dos consumidores. A partir desse ponto, quando as marcas começam a ser mais relevantes, começam a entender melhor o comportamento, começam a conversar com o cliente de uma forma mais personalizada, consigo ter uma visão logística melhor de entrega, né? Ou seja, eu atendo o cliente de uma outra forma, eu passo a ser uma marca percebida de uma outra maneira e consigo entrar na cabeça do consumidor. Nós vivemos, né, sempre vivemos a transformação da commodity. Não é de hoje que isso acontece. A indústria de joias, por exemplo, sempre viveu a transformação da commodity, sempre soube se adaptar muito bem a isso. Vou explicar um pouco melhor. O ouro, as pedras preciosas, a prata, possuem seus preços pré-estabelecidos na bolsa mundialmente. Porém, esse foi um mercado onde o produto final nunca foi vendido de fato pelo preço somente do peso do ouro. O produto final é um produto que possui alto valor agregado, porque ele recebeu um design, um tratamento. E algumas indústrias de commodity, como café, açúcar, também passaram por essa transformação. Então, hoje, açúcar, né, no Brasil nós temos a própria marca União, possui orgânico, fit, naturelle, premium, tem cristal, tem quase 10 tipos de açúcar diferentes. Né? A Nespresso, no mundo, ela alterou o que nós temos de observação quanto o que é café. O café, a Nespresso criou, os Nespressos, na verdade, transformaram a commodity do café. Mas eu pergunto, será que eu não consigo transformar a commodity de uma comunicação? Então agora eu vou mostrar, esse foi o meu terceiro vídeo e penúltimo, como as marcas que vendem algo que parece commodity conseguem vender o produto praticamente de uma outra maneira, né? Transformando a commodity, transformar a commodity da comunicação. De como eu faço isso? Eu mudo um padrão pré-estabelecido dentro do segmento de comunicação. Então, eu divido com vocês esse case, para que vocês entendam. Eu não vou falar o que é, que vocês entendam no final. Se ve bien, Fernando, todo bien. Oh, perfecto. Aqui nós temos duas tendências em marketing, né? A primeira delas, o produto foi contextualizado dentro da mensagem, o que é chamado de marketing de contextualização.
né? É onde sai proposta de valor e entra uma história. Isso está ligado com uma estratégia também chamada como uma tendência, chamada uma técnica chamada storytelling, né, ou roteirização. Então, as marcas começam a falar com o consumidor de uma outra maneira para transformar a commodity na forma de como eu... Silenciado. Né? Vamos lá. Seguindo, nós estamos no meio de uma grande revolução da informação e é muito nítido o quanto isso vem evoluindo, se a gente parar para observar dos últimos 10 anos que passaram. Nós tivemos aí uma onda grande de gravar CDs, migramos para o pendrive, migramos para os HDs e hoje as coisas estão na nuvem, estão salvas em algum lugar, não sabemos onde, com segurança, e podemos acessar de qualquer lugar. Isso gerou, isso vem gerando uma revolução na maneira como as pessoas, as empresas trabalham e como as coisas foram facilitadas a partir disso. O que você faz no computador, você consegue acessar em qualquer outro computador, em qualquer lugar que você esteja. Ou seja, existe uma simplificação, uma alta produtividade, tudo isso devido a essa grande evolução do cloud computing, na verdade. Tudo isso também nos leva a uma revolução que começa e já é uma tendência que aqui pelo menos grandes lojas já possuem, que é o mobile commerce, né? Como as marcas vão começar, por mais que ela não vá vender, mas que o preço esteja disponível ali na palma da sua mão, no momento em que você quiser, aonde você estiver. Então, esse tipo de device, esse tipo de tendência já é uma realidade. Não tem como a gente fugir disso, não preciso nem ficar aqui exemplificando com números, porque somente a gente observar ao nosso redor, a gente já percebe isso e nós já somos vítimas desse tipo de tecnologia, não tem como viver sem isso hoje. Tudo isso leva as empresas a precisarem cada vez mais de pensar em ter um desempenho do futuro. Uma empresa que tem um desempenho do futuro é aquela que consegue gerenciar tudo de qualquer lugar com apenas um clique em qualquer dispositivo. No momento em que a sua empresa sabe quantos clientes você possui para renovar o contrato essa semana, quantos orçamentos você possui na rua, né? Como está o seu faturamento, como está o seu estoque, esse tipo de informação na ponta dos dedos, aonde você estiver, hoje é essencial para que um negócio seja altamente produtivo e no universo que a gente vive tão competitivo e cada vez mais difícil, né, de competir. Então, isso passa a ser uma ferramenta de competitividade sem precedentes, né? E tem uma outra tendência, isso vem da evolução do CRM, né? CRM significa Customer Relationship Management. Empresas que já trabalham com CRM há muitos anos evoluíram essa sigla para Creative Relationship Management. O futuro está em como as marcas vão conseguir se relacionar com seus clientes de maneira criativa, onde as marcas possuem ideias para fazer com que os consumidores cada vez mais amem as marcas. Quando o consumidor ama uma marca, ele compra ultrapassando a lei da razão, né? Amar uma marca ou um produto não é nem um pouco racional. Por isso que as marcas, né, Coca-Cola vende a felicidade, a Apple vende o status, a Dove vende a sensação de se cuidar bem, né, o Google se relaciona com um mundo grátis, enfim. A Benetton sempre brincou com alterações de padrões neurais do que a sociedade estava aguardando ver e via outras coisas, enfim. As marcas possuem sensações e sentimentos associados para que de fato as pessoas sintam isso, as pessoas percebam isso e a partir disso começam a sentir as mesmas coisas pelas marcas. Então, para finalizar, eu gostaria de mostrar um case real na prática do que é e aonde é possível ir com Creative Relationship Management. Isso utilizando a internet das coisas e alto poder de relacionamento com o cliente, com tecnologia. Então, eu divido com vocês
meu último case aqui em vídeo. Deixa eu colocar aqui. Esse é um case da Audi, na Alemanha, que para lançar o novo Audi A8 para um público muito seleto de clientes, eles fizeram uma caixa preta, eu vou mostrar aqui para vocês, então vamos lá. Então, para lançar o novo Audi A8 para um público muito seleto, a Audi criou The uma most exclusive Audi deserves the most exclusive design launch. preta, um cubo, que foi enviado para Strictly alguns limited. clientes. The first Premier that comes direct Primeiro to the lançamento customer. fica direto para o cliente. In Dentro the shape of dessa this black caixa cube. preta de alto design. No momento em que o cliente One aperta o botão push, start da and the caixa, countdown ela begins. tem uma contagem regressiva de 90 minutos. A GPS signal is transmitted, and the new Audi EA8 is delivered to the customer within 90 minutes E a Audi for a one-of-a-kind premiere, Audi A8 atualização. a 24-hour test drive. Ou seja, né, fazer coisas inimagináveis para atender o cliente não é, algo tão impossível e não é somente uma teoria. Né? Esse é um exemplo de alta tecnologia agregado a CRM, ou seja, como eu posso unir a internet das coisas, mais o CRM da empresa e surpreender os prospects com um produto que eu acabo de lançar. Essa realmente é uma ideia muito inovadora e muito diferente. Existe uma sigla hoje muito interessante chamada Esteligência. A inteligência está associada ao nível de possibilidades que uma empresa possui, ou uma pessoa, de enxergar coisas que estão ocorrendo fora da empresa e trazer isso para dentro da empresa, ou buscar, né, pessoas com outros conhecimentos, ou eu agregar ao meu CRM, ao meu banco de dados, informações externas, né, Big Data, para fazer com que uma informação somente de um cliente, que eu tenha nome, sobrenome, data de nascimento, que eu consiga entender outras coisas, que a pessoa viaja, em que lugares ela viaja, onde ela estudou, esse tipo de informação, que muitas vezes estão abertas na internet, eu posso agregar isso ao banco de dados, eu posso começar a perfilhar os clientes de uma forma diferente. Isso é ter uma estratégia de inteligência. Hoje, as empresas buscam por inteligência. A inteligência é a chave, é uma grande diferença dentro dos negócios. Se eu puder terminar, né, essa apresentação falando de 3 tendências do futuro, de 4 tendências, me desculpem, eu citaria 4 que estão aqui, eu já explico melhor. As empresas do futuro são as empresas que, primeiro, possuem alto poder de previsibilidade. As empresas que conseguem olhar o que elas possuem hoje, o que elas possuem daqui a 1 ano, daqui a 10. Né? Por mais que ela consiga prever um pouco, seja em crescimento, seja em criação de novos produtos, né? Seja em equipe. Né? Então, como eu consigo previsibilidade de mercado, como eu consigo observar o mercado. Então, existem várias soluções hoje que conseguem auxiliar as empresas a enxergar, ter essa visão além do alcance. Né? Entender dados de mercado, entender dados da internet, entender Big Data, tudo isso faz com que eu chegue no segundo ponto, que é ser uma empresa inteligente, né? Que eu consiga ter mais inteligência. A inteligência é a chave dessa mudança. O terceiro ponto, a internet criou uma proximidade muito grande entre o consumidor e as empresas. Isso fez com que as empresas, isso vem fazendo com que as empresas mudem um pouco o seu posicionamento perante o consumidor, que deixam de ser altamente formais e passam a ser somente formais ou menos formais. Isso não significa ser muito próximo ou amiga do cliente, não. Mas eu não preciso ter um alto nível de formalidade num canal que é informal. Então as empresas começam a ter estratégias de como se relacionar de forma criativa com o consumidor. As empresas que vêm conseguindo fazer
isso hoje já começam a chamar a atenção na mídia e serem preferidas por seus consumidores. Isso tudo nos leva ao quarto ponto, que é um ponto que hoje é um desafio muito grande pelo conta que nós vivemos. Isso está ligado lá com um dos primeiros slides, que são os canais de comunicação. As empresas hoje que conseguem, né, possuem e-mail, possuem site, click to chat, 0800, ou seja, são 5, 6, 7 canais de comunicação que o consumidor possui com a empresa. Conseguir manter a mesma personalidade de marca em todos os canais é uma tarefa bem difícil, é uma missão muito desafiadora para as empresas. Então, as empresas que usam tecnologias para isso conseguem, de alguma maneira, ter um controle maior sobre esse atendimento. Isso faz com que o cliente perceba a empresa da mesma forma em todos os canais. Ou seja, talvez ser criativo, não adianta eu ser criativo nas redes sociais e no meu 0800 eu sou super tradicional. Então existe uma quebra de brand persona aqui. Eu tenho uma dissonância de posicionamento de canal, eu não posso deixar que isso aconteça. Então, no momento em que eu tenho uma mesma brand persona em todos os canais, eu posso ter um DNA único. Nós gostaríamos de... Eu cheguei ao final, né, eu queria deixar aqui os meus contatos. Aqui da Oracle é fernando.x.kimura@oracle.com, e me coloco à disposição para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se quiser me mandar e-mail também, eu agradeço a atenção de todos durante esses quase 40 minutos que vieram a pergunta aqui no GoToWebinar. Existe uma mãozinha, você consegue mandar a pergunta que nós conseguimos ler aqui. Juan, ¿alguma pregunta? Sonido reactivado. No hay preguntas. Fernando, no hay preguntas. No hay. Ok. Perfeito. Bueno, entonces, então gostaria de agradecer a atenção aqui e a presença de todos vocês, né? Estejam sempre conosco, o IT Latino, nos webinars da Oracle, onde conseguimos levar mais informações a todos. Fiquem à vontade de me contactar. Juan, muito obrigado pelo suporte. O Juan fala conosco direto da Espanha, eu aqui de São Paulo, e obrigado a todos pela participação. Obrigado.